Boa tarde, gente. Tudo bem? Qual arte educador, qual professor não chegou na sala e na hora de fazer uma atividade já não escutou de algum aluno ou de vários alunos a seguinte frase: "Ah, eu não sei desenhar"? E aí? O que fazer numa situação dessas? Então, a Criamundo está aqui para ajudar você a desmistificar essa frase, a quebrar esse código, a acabar com esse mito do eu não sei desenhar. A primeira coisa que a gente tem que enfrentar quando isso acontece é a própria palavra, desenhar. Então, como é que a gente enfrenta essa palavra? A partir da sua etimologia. A gente deve chegar e dizer para o aluno, afinal, o que é desenhar? Né? Se a gente consegue ter um momento de diálogo, discussão, a gente vai chegar em um consenso, certo? Que desenhar é aquilo que diz no dicionário. Representar algo em uma superfície através do uso de linhas, sombras, manchas, marcas, que é o que tem no dicionário. E isso, só com isso, a gente já desmistifica um pouco essa história do eu não sei desenhar. Ora, quem é que não sabe riscar? Também podemos ir na etimologia da palavra, falar para ele sobre a questão de que desenhar vem do latim designare, marcar, representar, ordenar, arranjar, e que isso é uma coisa que todos nós sabemos fazer em alguma superfície, certo? E por aí a gente pode entrar numa outra discussão com relação à questão da fotografia, que a fotografia nada mais é do que o desenho da luz e das sombras, que eu posso arranjar e ordenar e criar um desenho apenas montando móveis em um espaço, e por aí vai a discussão. Nisso a gente já começa a quebrar um pouquinho esse mito na cabeça do aluno. Mas tá, eu sei que o que eles querem dizer é que eles não conseguem representar no papel as coisas como eles veem, exatamente como eles veem, elas ficarem iguaizinhas no papel. Nessa questão, então, o que a gente tem que explicar? Que tudo é uma questão de percepção visual e de como eu aprendo a utilizar as linhas e as sombras, certo? Como, por exemplo, agora, aqui em mim estou sendo desenhada por várias sombras, certo? Então é isso aí. Mas a gente pode também ajudar o aluno a entender que existem várias formas de eu perceber essas linhas nos desenhos e aí conseguir transferir elas para o papel. E essa é a atividade que a gente vai fazer agora, certo? Então vamos lá para a lista de materiais. O que nós vamos precisar? Coisas básicas que existem na escola, certo? Vamos precisar então de folha branca, lápis, canetas e qualquer outro tipo de marcador, revistas, fita crepe, giz de cera, folhas de caderno e, caso você tenha na sua escola, você pode apresentar nessa técnica para os alunos aquilo que antigamente a gente usava na escola para fazer cópias. A matriz, lembra? A gente tirava cópias com matriz, ou se não tem matriz, o papel carbono, certo? Sei que isso aqui é bem do passado, talvez nem tenha mais nas livrarias, mas às vezes a gente tem. Então, se na escola tem, se o professor quer comprar e quer levar, pode ser. Se não, não vai precisar nem do carbono, nem da matriz. Uma das coisas que a maioria das pessoas gosta de aprender a desenhar é a figura humana, certo? Que é uma coisa bastante difícil se a gente quiser fazer a figura humana exatamente como a fotografia faz ou como o artista realista faz.
certo? Mas a gente vai desmistificar isso agora. Como? A gente vai dizer para o aluno escolher uma figura humana para ele desenhar. Seja mais fácil ou mais difícil, o que ele quiser. Ou então, a gente pode fornecer algumas figuras que tenham referência com a questão do corpo humano, tá? Então aqui eu tenho separado esta imagem. Separei ainda aqui uma artista, né? Tá? Uma pintura aqui com pincel, não dá pra ver, tá? Que pode ser a nossa inspiração, acho que eu vou escolher essa aqui, tá? E se a gente acha que a criança pode ficar preocupada com o resultado, tá? Eu também separei imagens mais gráficas, não tão reais, como eu disse para vocês, como é o caso desses anjos aqui, tá? Então nós vamos começar com os anjos, que é uma grafia mais simples, tá? Uns de linhas mais comum, mas para dar um impulso para essa aprendizagem. Então, caso eu tenha o carbono, vamos iniciar pelo carbono, ok? Então, eu vou escolher a figura, vou colocar a folha branca embaixo, onde eu quiser desenhar a figura, vou colocar o carbono e vou fixar tanto o carbono quanto a folha com a fita crepe. Vou colocar aqui. Escolhida a figura, eu vou pegar qualquer marcador. E vou redesenhar a figura. A partir daí, então, o aluno vai levantar a folha, vai retirar o carbono e vai ver o desenho aqui, tá? Com o carbono, a gente já tem uma representação, uma cópia bem igual. Aqui ele pode acrescentar elementos, se ele quiser, tá? Ou não. Caso eu não tenha o carbono, como que eu faço? Não tendo o carbono ou a matriz, eu crio um carbono. Como? Eu peço para o meu aluno pegar a cor que ele quiser que fique o desenho, tá? No caso aqui do giz de cera, eu peguei o giz de cera preto, mas eu posso fazer um carbono verde, vermelho, da cor do giz de cera que for. E o que eu vou fazer simplesmente é pintar toda a folha com o giz de cera, tá bem? Eu estou usando giz de cera, tá? Mas nada impede que, em vez de eu usar o giz de cera, eu não use um lápis 6B, 4B ou qualquer outro lápis para fazer a mesma coisa, certo? Vai funcionar da mesma maneira. Vou usar o giz de cera porque o giz de cera tem pigmento um pouco mais forte para aparecer no vídeo, na verdade, tá? Mas se eu quero com a criança, eu posso usar o lápis. Tá? Até o lápis é mais fácil, porque se a criança não se dá por satisfeita com a cópia do desenho, ela pode apagar o desenho, voltar a usar a mesma matriz que ela está fazendo, né? Tá? Apagar aquele desenho e refazer, tá? Se for com o lápis grafite comum, certo? Então agora vamos outra vez fazer a mesma coisa, ó. Eu vou colocar a folha, tá? Aqui vou mudar ela de lugar só para vocês verem a diferença. Vou escolher uma outra imagem, vou colocar
a parte que eu pintei para baixo, que é a que tem a tinta, certo? Vou colocar para baixo, vou colocar a figura que eu quero e vou repassar, como a gente diz. Muito bem, feito o repasse, eu retiro a folha e o que temos? Temos aqui então, né, a imagem dos dois anjos. Esse feito com carbono, esse feito com giz de cera, tá? A diferença é da tonalidade só. Se eu utilizar o lápis, vai ficar um pouquinho mais fraco, certo? E a partir daí, a criança pode completar o desenho. Essa é a primeira forma de mostrar para ele que qualquer um sabe desenhar se utilizar linhas. Ah, é uma cópia? É uma cópia, mas foi ele que fez. Portanto, o que a gente está dizendo? Que desenhar é marcar com linhas, representar. Estamos todos desenhando. Isso ajuda muito e desmistifica, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar, mas eu posso repassar, eu posso copiar, eu posso tentar fazer igual. E na repetição da cópia, tá? Uma das coisas que acontece é que o aluno começa a perceber quais são as linhas de contorno que realmente existe numa imagem real, numa imagem fotográfica. Ele vai perceber as linhas mais importantes do rosto, de acordo com o que ele vai desenhando, com o que ele vai repassando, com o que ele vai copiando. E a partir daí, ele vai começar a marcar isso na sua percepção visual, na sua memória, e aos poucos a gente vai começar a tirar ele da questão da cópia. Afinal, quais foram as linhas, né, que ele utilizou para conseguir fazer o desenho do rosto, tá? Então, eu vou fazer essa imagem, mais uma vez, como se eu fosse o aluno, certo? E depois os detalhes a gente arruma fora da cópia, tá? O mesmo eu vou fazer com os anjos, certo? Mas eu quero dar esse exemplo com a figura fotográfica, que é o que a gente sabe que eles anseiam muito chegar nesse nível, tá? Até porque dentro da nossa sociedade é isso que ainda se valoriza, tá? Certo? Eu gostaria que não fosse assim, né? Que a gente valorizasse todas as formas de arte, mas tudo bem. Para que eles consigam desmistificar e seguir adiante acreditando que eles sabem desenhar, a gente pode começar por aqui sim. O legal é que quando eles começam a desenhar, a gente pode chegar perto, certo? E mostrar para eles que as sombras, que as dobras dos tecidos fazem, elas também são linhas. E que essas linhas e essas sombras fazem parte do desenho. Eu aqui estou passando tudo a lápis, tá? Mas ele pode fazer com qualquer outro marcador que tenha uma ponta firme. Pode ser uma caneta esferográfica dessas que eles têm para copiar, tá? Certo? Aí eles vão... E também assim, ó, eles não podem se preocupar muito de que, saí um pouquinho fora, fiquei um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. A gente tem que incentivar que a linha seja realmente utilizada por eles, certo? E aí, o que acontece, né? Eu gosto de colocar a fita crepe, porque ela dá mais segurança para o aluno, né? E para que, no caso, o carbono que ele criou, né, não escorregue na folha e fique dentro do desenho tudo isso, tá? Então aí a gente vai ter, né, o resultado ali do carbono bem real e se ele quiser, ele ainda pode dar alguns elementos olhando para a própria figura, né, de coisas que ele não fez, tá? Que existe no desenho. Ele pode começar a comparar o que ele fez com o que tem no desenho, né? Então, por exemplo, ele pode comparar, no olho aqui faltou eu colocar a íris do olho, né? O outro tá mais escuro, se eu escurecer um pouquinho vai ficar um pouco melhor,
tá? Ele pode resolver fazer todas as linhas dos cabelos, tá? Aí ele vai começar a texturar o desenho. Ele pode fazer isso também antes, mas, né, a gente pode criar, ele pode criar em cima, né? Ah, ela tá com um brinco de bolinhas, eu posso criar aqui um colar de bolinhas, tá? A gente pode estimular para isso, né? Ah, ele tem aqui a sujeira da tinta, ou eu posso fazer a lápis, ou eu posso fazer a canetinha, tá? Aqui eu não terminei a mão, né? Tá, mas eles podem terminar a mão. Ah, esqueci de desenhar isso, professora. Ah, tenta fazer olhando, vê se tu consegue ali, né? Fazer as coisas que tem na mão ali da pessoa, coloca ali o pincel, tá? Não precisa ficar muito real, simplesmente faz com que aquilo apareça. Então ele pode colocar os detalhes que faltou, ele olhando, né? Ou ele pode recolocar a folha aqui embaixo, que é mais difícil, né? De conseguir acertar bem no lugar, mas até é bastante divertido, né? Tentar acertar onde tá, né? Coloca ali, mais ou menos onde tava aquela marca, tá? E aí repassa, coloca a fita, prende, certo? Ele pode fazer isso várias vezes, até com que ele ache isso interessante. E a princípio é isso. Depois eu posso trabalhar um monte de outras coisas e partir disso aqui para uma pintura. Assim como com os anjos, tá? Eu posso acrescentar elementos, posso fazer a textura das asas, eu posso enfeitar, estampar a imagem dos anjos com formas geométricas, estrelinhas, asteriscos. Eu posso fazer aqui o que falta do anjo, tá? Posso terminar ali com alguma outra coisa, sei lá, posso colocar elementos de cenário, tá? Que eles estão lá no céu, né? Ou não, que eles estão em algum lugar ali onde eles estão. E eu posso ir trabalhando essa composição também com o aluno. Então é isso. Como desmistificar o eu não sei como desenhar? Como desenhar sem saber desenhar? Aqui a gente tem uma sugestão de atividade.